Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, em pleno sábado, episódio 89, eu quero conversar sobre um assunto que é de fundamental importância tanto para a construção de saúde, mas para o processo de emagrecimento, que é a hipertrofia. Hipertrofia, para quem está com dúvida, nada mais é do que um aumento de volume. Nesse caso, estamos falando de hipertrofia muscular. É o aumento do nosso músculo. Existe hipertrofia de outros tecidos, existe hipertrofia do coração, que não é algo tão interessante, hipertrofia da próstata. Hoje nós vamos falar sobre hipertrofia do músculo, que é o aumento da massa muscular. Recentemente uma pessoa me parou na academia e disse: Felipe, olha, eu já emagreci tudo o que tinha para emagrecer. Agora eu quero fortalecer porque minha pele está muito flácida. E aí eu peguei e comecei a me fazer algumas perguntas, né? Veja como não é saudável você só apenas emagrecer, sem trabalhar a sua musculatura. Você corre o risco de ficar com essa pele flácida. Óbvio que isso depende da quantidade de peso perdido. Se você perde também muito rápido, aí é que também isso vai ficar muito flácido. Por que a gente fica com a pele flácida? Já ouviram aquele mito quando as pessoas dizem tomar refrigerante dá celulite, tomar refrigerante deixa a pele flácida? Por que isso acontece? De fato, o carboidrato, quando ele está em excesso, existe um processo de glicação com a proteína lisina. A proteína lisina é a proteína que participa ali da formação do colágeno, que dá sustentação. Então, quando você consome muito carboidrato, essa lisina ela fica glicada. Já ouviu falar em hemoglobina glicada, por exemplo? Pronto, a lisina fica glicada e ela não funciona. Aí as pessoas fazem a correlação de que alimentos ricos em açúcar vão causar flacidez, celulite. Não é que o alimento rico em açúcar causa isso, é que o excesso de açúcar sim causa. Então, tomar um copo de refrigerante vai lhe causar? Depende do resto do seu dia. O que é que você anda se alimentando? Se esse carboidrato do açúcar ou se esse carboidrato do refrigerante for de fato um excesso, aí possa ser que sim cause. Mas se não for, se tiver calculado dentro da sua dieta, tá tudo bem. Claro que não é pra gente ficar se esbaldando com refrigerante, né? Eu mesmo não consumo, eu só consumo zero, porque é 0 calorias e 0 açúcar. Mas, voltando ao processo de hipertrofia, o que é que a gente precisa compreender? Que quem faz o estímulo para a hipertrofia é o processo físico. Por mais que existam algumas substâncias químicas que possam gerar hipertrofia, mas o principal direcionamento é com o movimento mecânico, ou seja, exercício resistido. O que é que a gente faz? A gente gera uma lesão no músculo para que ele se recupere. Nessa recuperação é que existe a hipertrofia. Então imagina que você está aqui fazendo um exercício na academia e você está fazendo com um peso maior do que aquele seu peso corporal, né? Aquele peso que você suporta, né? Seja 10 de 10 de cada lado, 5 5, 20 20, 30 e 30, ou seja, é mais peso do que é aquele seu peso corporal. O peso corporal a gente trabalharia, por exemplo, em um funcional. Mas vamos dizer que no exercício resistido você gera ali uma lesão, mas é uma lesão, entre aspas, do bem, né, na sua musculatura. Sua musculatura é rica em miofibrilas, essas miofibrilas são quebradas. E as proteínas que estão ali dentro do seu músculo, ela fica no meio intracelular, a gente chama de pool intracelular. Né? E essas proteínas elas vão servir também para recuperar o músculo, além das proteínas, dos aminoácidos que você também ingere na dieta. A gente precisa compreender que existe, no meio científico, uma síntese de proteínas musculares e uma degradação de proteínas musculares. Esse balanço precisa ser positivo, ou seja, a quantidade de síntese de proteínas musculares, a criação dessas proteínas, precisam ser maior do que a degradação, para que você tenha um processo de hipertrofia. Se esse balanço for negativo, esse balanço proteico for negativo, você está definhando, você está perdendo massa muscular. Por isso que para hipertrofia é interessante você fazer o estímulo no exercício resistido, só que quando você faz o estímulo, você precisa da nutrição para manter aquele músculo em processo de recuperação e em processo de desenvolvimento. E como é que você recupera esse músculo? Comendo proteínas. Quanto mais proteínas, melhor? Não. Existe a quantidade acertada em torno de 1,6 a 2,2 gramas por quilo. É o que os estudos nos recomendam. Pode comer mais, a depender do caso, pode sim. Pode comer menos, a depender do caso, pode sim. O nutricionista vai avaliar. Mas é em torno de 1,6 a 2,2 gramas por quilo e fracionado em todas as refeições, com médias de refeições de 20 a 30 a 40 gramas por refeição de proteína. Não adianta comer toda a proteína do dia em um momento só.
você não vai ter o máximo benefício daquela síntese proteica. Você tem que repartir durante todas as suas refeições, garantindo assim a recuperação do teu tecido muscular. Ele vai ganhar mais volume, isso vai te dar mais força, e com isso você tem uma estética melhorada e um aumento do gasto energético, que vai garantir assim a manutenção do teu peso perdido no processo de emagrecimento. Espero que você tenha compreendido a importância da hipertrofia para o teu processo de saúde, o teu processo de emagrecimento, o teu processo de massa muscular, de ganho de massa muscular e o principal, até de estética, porque a musculatura fica logo abaixo da pele e é que desenha a nossa pele, nos dá a estética. Por isso que a musculatura precisa ser bem desenvolvida. Além da estética, também tem a questão funcional. Você só tem equilíbrio, sustentação, o ato de se levantar, o ato de ser independente, graças aos seus músculos. Então trabalhe essa musculatura. Espero você amanhã, no domingo, para conversarmos um pouco mais sobre esse processo de emagrecimento.